Está no ar a informação que fala a sua língua. A voz do povo. Aqui a notícia acontece com você. Oi, boa noite, com um ligeiro atraso, mas já estamos chegando com mais um A Voz do Povo. Hoje, 19 de agosto de 2026, numa programação específica hoje, voltada à Rua Coronel Faria. Quem diria, né? Uma rua espetacular e hoje as ruínas. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Fotografia, Dia Nacional do Historiador e Dia Nacional do Ciclista. Alô, ciclistas, o nosso abraço, o nosso carinho. Nós havíamos anunciado que traríamos hoje, mais uma vez, Franco Valério. E por que Franco Valério hoje? Ele teve reuniões com o pessoal da Coronel Faria. Ali existe, para vocês que não sabiam, uma associação dos empresários, moradores da Rua Coronel Farias. E esta associação o chamou para participar. Parece-me que também teve a prefeita por lá. Tem alguma coisa nesse sentido, né? Mas quem vai falar conosco e trazer primeiro o seu boa noite é ele, Franco Valério. Obrigado, boa noite. Mais uma vez aqui nesse programa, A Voz do Povo, interessante. O nosso diálogo hoje com esse grande camarada e jornalista já por muito tempo é sobre a Rua Coronel Faria. E é interessante, a Rua Coronel Faria, na época imperial, isso há mais de 200 anos, ela tinha o nome, né? Era Rua do Quartel, devido ao quartel ser onde é o Hispano Hotel hoje, bem na esquina ali da Praça Barão do Rio Branco, que era a Praça da Matriz também. Então, historicamente, a Rua Coronel Faria, que ganhou esse nome do Coronel Faria, já na época passando o Império, né, a República. Na República vocês podem até ver que muitas ruas ganharam nomes de generais, de presidentes, né? Nós temos o General Osório, que foi um grande líder, né, da guerra do Paraguai. Nós temos Rua Coronel José Dulce, que foi também um coronel em Cáceres, que foi também um dos grandes precursores das lojas na época. Mas voltando para a Rua Coronel Faria, a prefeita Eliene, né, nós tivemos uma reunião com partes interessadas, e eu quero deixar aqui só um breve histórico da importância dessa rua. Importante. Né? O centro histórico, ele é o nascituro, onde nasceu a cidade por vários motivos, né? Um deles, claro, o Rio, na época era... Só voltando um pouquinho, quando surgiu Cáceres, já tinha o nome de São Luís de Cáceres? Ou como era chamada antigamente, então, quando surgiu Cáceres? Porque Cáceres não tem nem pedra fundamental. Cáceres, ela foi fundada pelo o quarto governador do estado de Mato Grosso, né, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Nós sabemos que no dia 6 de outubro de 1778. Nesse mesmo tempo, podemos dizer, a cidade de Corumbá era como se fosse uma cidade gêmea nossa, muito parecida, por sinal, só que rio abaixo, né? Cáceres, ela era uma freguesia, né? No Império, freguesia, depois considerada em 1864, se não me engano, em Vila Maria do Paraguai, e depois teve a mudança com o tempo. Então, primeiro surgiu Vila Maria do Paraguai. Não, ela era uma freguesia. A freguesia é um lugar pequenininho. Onde se mascateava, se vendia, isso, freguesia. E o Império brasileiro, ele tinha as características de tudo isso com o nascimento da cidade, né, com a criação. Tinha que ter uma igreja, a Igreja Católica sempre acompanhou o Império nessas formações, tinha que ter uma base de defesa. Na época nós tínhamos muitas etnias de povos originários em Cáceres, como os Bororos, enfim. E tinham conflitos, né? A terra sempre teve conflitos. Aqui em Cáceres teve muitas mortes
de guerra, né, de homens armados. Na época existia pólvora, claro, né, há 2.000 anos. E os índios com as flechas também, teve vários problemas de terras, né, uma delas. E Cáceres, com esse surgimento, a Rua Coronel Faria ela foi muito importante. Na década de 1920, quando muitas casas foram demolidas na parte histórica e construídas essas outras, já com outro estilo, 1929, 1931, com exceção à Câmara Municipal, que foi em 1898, já no século passado, no começo. Aí, muitas casas ainda ficaram, né, ali na Quintino Bocaiúva. É verdade, só cortando um pouquinho, sem querer interromper, mas interrompendo, quem tinha posses construía a casa com a beira, né? Eira e beira. Eira e beira. Quem não tinha, fazia o beiral, né? Aliás, quem tinha, fazia o beiral, que era chamar, você é um eira sem beira, ou beira sem eira, Ficava esse trocadilho do pobre e o rico. Era assim, mais ou menos? Nessa época do Império da Silva, até as fazendas construídas, né, infelizmente na época ainda com trabalho escravo, quanto mais janelas os casarões tinham, significava um poder aquisitivo do dono, né, na época, né, até os coronéis da época, né, ou coronéis de barranca, né, não era bem de patente, era de barranca mesmo. Era nomeados, né? Porque tinha dinheiro, era coroné, era isso? Quem não tinha era pé rapado. Pé rapado. Porque tinha. Aí, voltando o centro, né, teve essas modificações, a Eira e Beira existiu, nós temos vários registros, né, de muitas casas, né, que foram construídas ali no centro, que depois foram, como eu já disse, demolidas, mas que tiveram um grande significado, né, para o município. Ali nós voltamos na Coronel Faria, na década de 30, 40, quando os árabes estavam vindo do Oriente. Muitas famílias de árabes vieram para cá, turcos, jordanianos, muitos árabes, né? E eles trouxeram na bagagem também uma riqueza, né? Já existia em Cáceres a Casa Dulce e outras casas. A gente fala nas que mais aparecem na história, porque da Silva, infelizmente, a história sempre foi assim. Eu penso que muita gente importante na história, mas que não tinha posses, elas não aparecem, né? Existe como se fosse uma injustiça de tanta gente que ajudou a construir o Brasil, com tantos políticos que não venceram, foram derrotados, tantas pessoas importantes no nosso município que foram esquecidos porque não teve uma literatura para ele, né? E aí aparece. Mas eu penso também que o mais importante é o que as pessoas fazem, né? Às vezes ela não precisa ser política, não precisa ter grande nome de família, né? De heranças, de nomes, mas foram pessoas que contribuíram. Então, isso é uma questão de consciência. Voltando para Coronel Faria, que no dia 18, fazendo 2 meses agora, do mês retrasado, nós reunimos ali no Dáveron, né? E o Dáveron também, antes, foi de uma outra família, que era a família Jorge da Cunha, uma família antiga. E antes da Jorge da Cunha existiam etnias de indígenas, de povos originários que moravam ali. Depois que, em 2000, que o senhor Aloísio, o prefeito, ele adquiriu, foi uma das mais importantes aquisições. Aí nós tivemos essa reunião, onde a prefeita... Aloísio Coelho de Barros, prefeito à época. Sim, na época. Ele comprou com $150 mil na época essa edificação, um grande espaço, que hoje leva o nome de Dáveron, que também foi um americano que morou na época, né, um pesquisador, que também trabalhou com a botânica, com povos originários, e viveu por um tempo ali. E aí, essa reunião, ela foi explanada, da Silva, como que a rua poderá ser modificada, né? Então,
eu penso que não só o Executivo, como a Câmara, ela tem um compromisso de melhorar a vida de quem mora ali no centro, quem tem ainda os comércios, né, casas comerciais, que num tempo atrás era muito disputada e depois, com o tempo, com a deteriorização de uns movimentos, né, de sair do centro devido a alguns problemas. Um deles, muito questionado, é a questão do IPHAN, de como mudar, de como permanecer. O IPHAN é um órgão fiscalizador, ele não é um órgão que ele vai ter abertura para recursos, né? É muito pouco. Ele fiscaliza e está faltando não só o município, como eu penso que o governo... Mas aí que está o importante, ele fiscaliza. Quais são os critérios dessa fiscalização para fazer o tombamento de uma área tão grande na área central de Cáceres? Então, na época teve uma poligonal, isso foi na gestão, eu acredito que foi do Túlio, e 40 casas foram tombadas, até falaram em destombamento. Aí era, por exemplo, o que eu não vi no tombamento foi calçadas. Lá onde eu morava, é uma calçada que foi feita em 1911, ela foi feita com critérios, né? Na época era o tijolo queimado, né? Como tem até hoje, mas ela tinha as medidas de 60 centímetros. Era um outro momento, o centro era parte, com certeza, muito importante, como é hoje, mas o sofrimento das pessoas é essa relação entre IPHAN, entre uma decadência também financeira, né? Podemos dizer assim que a maioria das nossas famílias aqui, muito antigas, que tinham muitas posses, sofreram um processo que no Brasil inteiro sofreu, né? Aí ficou a parte para os sucessores a assumirem as responsabilidades de poder arrumar as casas, os comércios, e muitos não conseguiram, e até o município acabou absorvendo algumas casas dentro da legislação para poder tentar colocar uma ocupação, como ocorreu num acordo o Esporte Clube Humaitá, que era um clube tradicional da época, né? Era um clube das famílias que tinham dinheiro, podemos falar assim. E depois, essa foi com um momento de criação de outros clubes, dissolveu todo aquele glamour e ficou abandonado. Agora, recentemente, teve uma doação para a Defensoria Pública e será ocupado o Humaitá, que vai ser importante, eu até fiz uma indicação. Obedecendo a mesma estrutura? Vai ser bem parecido, porque o que acontece? Eu até penso que não deveria ser assim. Tem muitas regras que tem que obedecer o IPHAN da forma que foi construída. O que já foi, nunca será. Hoje, esse tempo que nós estamos aqui, agora, já não vai, já passou, vai estar gravado. A gente vai embora daqui um tempo, mas vai ficar nossa imagem, nossa fala. Eu vi casas construindo, eles tentando reconstruir o adobe, as lajotas, e o que me preocupa também é a parte estrutural. Como que eu vou colocar adobe numa casa que teve uma infiltração? Não tem como fazer a mesma coisa. Eu acho que tinha que mudar as partes internas e talvez, claro, né, colocar as telhas parecidas. Hoje a maioria está usando o seguinte: derruba-se a parte dos fundos, os escombros, e deixa só a fachada. Mantém a fachada. Uma réplica da fachada. Isso, tem algumas casas ali. Isso é para enganar quem? O IPHAN? Ou é para inglês ver mesmo? O IPHAN, ele até autoriza quando os proprietários preservam a fachada, né? Talvez não com as mesmas cores da época, né? Porque na época era adobe feito de barro com as casas abarrotadas com argila, feito com esterco, com chamada cal casa virgem, de taipa na época também era feita isso. Sim, cal virgem, não tinha cimento na época, né?
Muitos outros países... Quando começou a surgir o cimento aqui, foi com a chegada da Etrúria, trazendo o grande barco, a embarcação Etrúria, trazendo cargas e mais cargas de cimento para a construção de Cáceres. É isso? Também teve momentos, né? O Etrúria foi uma grande embarcação, né, que veio de Gênova, pela família Dulce, eu penso, e navio para a época, né, um porte bacana, fazia corumbá, né? Ele veio lá da Itália, para ter ideia, né? Essa história que eu trouxe da Etrúria me reporta ao meu saudoso sogro, Onofre Patrício da Silva, Sim. que foi o primeiro motorista do primeiro caminhão da prefeitura em Cáceres. Que bacana. E ele passou a queimar as pedras para daí extrair o cal. O cal, praticamente toda a cidade, passou pelos fornos de Onofre Patrício da Silva. Deixou um grande legado. Em memória, né? Em memória. Tem muita família, assim. Cáceres é uma cidade da Silva que passou por vários... Mas vamos voltar na Coronel Faria? Praça. Vamos lá. Você está correndo da Coronel Faria por quê? Não, é que eu quero aproveitar esse contexto. Sim, entendi. É pra gente, não é... Eu sei que você estava correndo. Eu não sou professor de história e também não sei muito. Mas abre bem a mente daqueles que não conhecem parte dessa história que é fantástica. Porque aqui é uma entrevista assim bem tranquila, ela bem serena, bem a nossa cidade que a gente mora aqui com... Esse é o carinho que nós temos, a TV A Voz do Povo, para Sim. com essa cidade tão aconchegante e acolhedora, com uma população maravilhosa. Sim. Então, nós estamos dando de retorno um pouquinho do nosso espaço para contar um pouco da realidade cacerense. Sim, é algo muito interessante, porque a história ela mexe com a nossa vida. Talvez eu vejo assim que a juventude, a gente não percebe isso, e daí nós vamos ganhando idade, e nós vamos, parece-me que tudo tem seu tempo, né? Da gente valorizar mais o que já passou, da gente poder tentar ainda algumas lutas para manter, né? A gente teve muito... É natural qualquer cidade. Imagine daqui 20, 30 anos, nós não estaremos mais aqui, com certeza, os nossos netos, bisnetos, poderem contemplar estas imagens e falar, poxa, peraí, o meu avô, o meu bisavô passou por isso aí e eu não sabia. Quer dizer, vai ficar gravado aí para a história. Isso, é incrível que como assim, o tempo passa, a vida é muito rápida, né, para alguns, mais rápida ainda. E a história ela é importante, nem todo mundo conhece a sua família, não teve oportunidade. Eu tive que pesquisar muito também para eu saber de onde que, né, nós viemos, né, minha avó aqui da fronteira, meu pessoal. Mas voltando na rua, a ideia da Silva, vamos lá agora. Olha, vamos para a ideia dessa reunião, para que serviu, se andou, se não avançou, como é que foi o resultado dessa reunião? Então, o resultado na época, há 2 meses, ela foi muito bacana, ela acendeu a chama de que... Mas isso nós vamos falar depois do intervalo comercial. Do intervalo comercial, né? Dá um tempinho aí para nós tomar uma água e já a gente volta. Bacana. Continua muito fácil regularizar seus débitos. Pague à vista e tem até 100% de desconto em multas e juros. Você também pode parcelar sua dívida em até 60 parcelas mensais, com descontos especiais em multas e juros. Procure o setor comercial da Águas do Pantanal e conheça a melhor condição para você. Renegocie suas dívidas e fique tranquilo. Refis 2026, Águas do Pantanal. Não perca! Oi, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem nunca entrou na Catedral São Luís pelo menos uma única vez na vida? É casamento, batizado, missa, festa do padroeiro, a gente sempre tem uma história aqui. Chega a hora de retribuir todo esse carinho. A Catedral está passando por uma grande restauração e vai ganhar climatização. Olha que notícia boa! Eu já entrei nessa corrente. E você, vai ficar só olhando ou vai fazer parte dessa história também? Então vamos fazer bonito. Qualquer contribuição ajuda, viu? Vamos cuidar desse patrimônio que é de todos nós. Oi, gente.
cada roda ali, acompanha. É bonito. Olha aí, antes que eu me esqueça, agora no retorno, hoje também é Dia Nacional de Luta pela População em Situação de Rua, tá? É só para lembrar, e não poderíamos deixar passar em branco essa data, dia 19 de agosto. Mas vamos seguir agora com o vereador Franco Valério, falando diretamente dos objetivos da reunião que houve nas tratativas de transformar a Rua Coronel Faria em calçadão. Então, a Irene, ela fez uma explanação, teve um vídeo, né, sobre essa rua, tendo também aí uma, eu não digo espelhando, mas acaba, da Silva, a gente vê, nós observamos essa rua lá da Chapada dos Guimarães, né, o executivo, eu penso, e aí para chamar, para poder dar uma revitalizada no centro, né? Que eu tem penso. A imagem aí de Chapada dos Guimarães? Se tem, vai sobrepondo aí para nós enquanto falamos. E nós temos as imagens também, eu penso que dessa rua. Tem até um vídeo, ficou bacana. Sentou, inclusive, com um ex-vereador, Pedrinho Pinto de Arruda, uma pessoa muito morador generosa, da Coronel Faria. Filho de Dona Alice Sabe, que teve a Casa Rio Branco. Foram várias pessoas. Teve um representante também em memória do Adilson Reis. Teve várias pessoas que moram, que têm comércios atuais e alguns do passado, na época de uma luz muito grande no comércio ali no centro, né? A gente não pode desmerecer o que ainda tem muita coisa acontecendo no centro histórico. E nós somos defensores, sim, que haja uma revitalização. Mas o que acontece, da Silva, que a maioria precisa muita parte precisa de recurso para que isso aconteça. E não é apenas a Rua Coronel Faria. Eu penso que a política, a gente precisa fazer as captações, nós temos que ter projetos, planos de poder contemplar aí muitas casas, pelo menos a fachada, né? Nós estamos assistindo
essa questão imobiliária é muito séria, algumas casas que elas são abandonadas e parece-me que o dono quer que caia porque não vai ter nenhum tipo de sanção, né? Em alguns municípios, as casas têm lei que são, vamos dizer, abandonadas, né? Sofrem um abandono. O município tem prazo, né, para provocar aí uma negociação para que reforme, a família reforme, sob pena de a prefeitura absorver para ela o imóvel e arrumar e poder devolver para a sociedade. Porque está jogada, né? Serve de abandono, inclusive de pessoas. Pessoas de má índole. Sim, pessoas, às vezes também com problemas de droga, pessoas abandonadas, como o senhor acabou de falar, hoje em dia, das pessoas vulneráveis que vivem em situação de rua. Em situação de rua. Aí, essa reunião, ela despertou, sim, aí uma vontade pública, né, partindo do Executivo. Teve eu e mais um colega da Câmara que temos um olhar pela... Todos têm, mas a gente busca, né, essa situação de poder fazer valer as garantias. A gente sofre muito com muitos abandonos, a Fazenda Facão, uma fazenda histórica, algumas poucas peças dessa fazenda elas estão em pé ainda, e o centro ele precisa ser revitalizado. E para isso, o Estado, né, eu falo Estado, o governo federal, nós temos que buscar, sim, recursos para isso. E os proprietários também, né, quando devem... Né, tem recursos para isso? Tem recursos, o que falta é projeto. Falta projeto, vontade pública, porque nós vereadores... Nós tivemos a Fernanda, lá da Secretaria do Meio Ambiente, nos concedeu uma entrevista aqui. Fernanda. E disse de 2 projetos que já está em execução e está aberto mais, se não me falha a memória, mais 4 ou 5 para Cáceres. Mas tem que as pessoas provocarem o sistema, fazer o projeto, porque há recurso. É verdade isso? É pertinente? Sim, a Fernanda ela é uma projetista. Eu conheço a Fernanda. Ela trabalhou em várias outras prefeituras, né, aqui no Mato Grosso. Hoje ela está aqui numa pasta importante, interessante. E existe. Agora, a política ela tem uma certa morosidade em muitas situações, né? Tem todo um trâmite para que aconteça. Aí, essa rua, ela vai dar uma oxigenada assim no centro. Talvez despertar aí algumas reformas, algumas... Ampliação, a gente não vai falar, mas é fachada, parte estrutural. Mas o que toca ao município a realmente vir trazer um calçadão? Qual é a competência do município? Se isso vai ser preciso fazer uma audiência pública, para acordar em audiência pública o que se deve fazer na Coronel Faria. A audiência ela é importante. Nós temos que provocar no Ministério Público, as partes que moram no centro, não é só a rua Coronel, contorno. O contorno, porque ali, como tem uma orla que está ainda em execução, vai ajudar. Nós temos uma preocupação, da Silva, que muita modernização ela chegou no centro histórico. Por exemplo, as partes de luminárias, elas são muito modernas. A gente tem que soar ainda uma arquitetura antiga para não deixar tudo muito colorido e muito moderno. Tem várias preocupações que a engenharia, né, que a arquitetura ela tem que tomar cuidado para que a gente não possa colocar elementos Mas muito moderno. A prefeita pelo menos sensibilizou com a Coronel Faria. Você viu nela a vontade de transformar a Coronel Faria em um calçadão? A Eliane foi fantástica, ela acertou num ponto que mexe muito com a vida das pessoas que nasceram naquele local, dos empresários que estão naquele local, vai atingir algo muito importante para o turismo, que a gente luta tanto por esse turismo, e Cáceres deveria estar muito mais à frente. Mas nós né? temos o rótulo de Cáceres ser uma cidade turística. Sim, nós temos um título. Mas por que o turismo aqui é tão acanhado? Então, o Mato Grosso, ele precisa de um despertar, né? Os governos precisam investir. Nós temos 2 biomas em Cáceres, o Pantanal e o Cerrado, né? Mas e aí?
o Pantanal ele é uma fonte riquíssima da prática de vários elementos que o turismo ele gera a economia. Que é trazer de fato e de direito a indústria sem fumaça, que é o turismo. Isso, o turismo é uma indústria que ela não tem chaminé, ela não tem degradação. O turismo te dá paz, te dá alegria, te dá dinheiro, o artesanato ganha com isso, as pessoas são felizes porque vêm conhecer uma igreja. A culinária ganha com isso. Com isso, a nossa bebida, o aluá, a rapadura, o puxa-puxa, o funrundu. Recentemente nós fizemos uma lei que deu certo, porque nem toda lei ela dá certo. A cultura na feira, os artesãos. Estamos implantando, já vou aproveitar aqui, ali na Barão do Rio Branco, estamos já elaborando uma lei que ela vai oportunizar de 15 artesãos ficarem permanentes, sem pagar nenhum centavo, numa área com tendas pequenas, para ali poder as pessoas que vão ali no cais, no pôr do sol... Mas vamos esquecer a Praça Barão, que já tem tudo. Vamos falar da possibilidade do calçadão da Coronel Faria. Então, nós já tem um projeto. A prefeita, eu penso que ela é bem rápida com isso, ela tem um acesso bom, né, nos governos, para poder buscar. Eu não vi nenhum documento real de que ainda esse dinheiro já está em trâmite para vir esse recurso, porque é dinheiro público, né, para fazer. O projeto é lindo, existe uma cobertura. Já existe um projeto? Existe um projeto. A Fernanda tem um projeto no papel e um projeto visual dessa praça. Eu até tenho aqui no meu telefone. Ainda não foi feita uma maquete? A maquete não, mas a maquete digital já existe, né? Ela assim por cima, tal, muito bem feito. Então vai realmente poder, uma parte da rua, não é toda a Rua Coronel Faria, não. Ali vai contemplar, vai ter que ver as questões... 1 ou 2, 3 quarteirões ali na Coronel Faria. Isso. E deixando as travessas livres, como 6 de outubro, a Coronel Ponce... Né? Isso, para mim ela vem ali da antiga Casa Pernambucana, ali onde em memória, um ex-prefeito Hernani Martins, ela vem subindo, né, até ali a Praça Barão, onde hoje é o Hispano Hotel. Então, assim, isso pode sim contemplar... E por que não pegar aqui da Duque de Caxias? Pode ser também, né? Porque se uma praça na outra, de uma praça na outra. Eu entendo que não há condições de se fazer meia boca. Já que vai fazer o calçadão, pega-se da Tiradentes e vai até a Coronel José Dulce, deixando aquela trafegabilidade livre. Quem passa pelo Bradesco tem acesso direto à Praça Barão. Isso vai oxigenar o centro, vai dar oportunidade para lojistas ocuparem as casas que estão fechadas, né? Que antes tiveram aí uma grande... Teve aí nas épocas de ouro, né? Daí do centro histórico, de venda, do comércio, foi muito importante. Então, a gente quer dar essa importância novamente, né? A política atual, ela precisa fazer com que isso aconteça realmente de verdade, para poder ajudar o centro a revitalizar partes, né? A gente não consegue tudo, mas aí já vai despertar, sim, essa vontade de permanecer, de ocupar o que está fechado. E eu penso que a reunião pública, essa audiência, pode despertar até do município poder fazer algum tipo de isenção em relação a IPTU. O ISS-QN? QN, que hoje ele está em 5%, mas podemos... Pode baixar para 2%? Para 2%, porque a Constituição quer 2,5%, ela permanece em 5%, mas quem está ali pode sim. Aí depende de lei, vai ter que ter um estudo de impacto, que eu penso que não vai impactar tanto, porque vai talvez pague menos, mas vai ter mais gente ocupando os locais. Então, acaba, sim, favorecendo as pessoas que vão investir naquela rua e no centro, né? Porque tem muito comércio ainda. São mais de 50 casas, 50 edificações fechadas. E isso não é bom, porque muitas cidades no Brasil passam por isso e os bons gestores não vão deixar
acabar com o centro, literalmente. Ele vai ter que criar uma oportunidade. A Irene foi muito feliz, porque ela já está criando. Agora tem que executar o que é uma proposta. Né? Isso a gente vai ficar em cima dela. E essa audiência pública, da Silva... Você vai convocar uma audiência pública? Vamos convocar, inclusive eu quero te agradecer, porque o senhor que como cidadão cacelense, como uma pessoa da comunicação político, né, teve já uma passagem interessante em várias esferas aqui em Cáceres, sempre foi uma pessoa polêmica, mas buscando, na polêmica, muita situação que venha de encontro com necessidades, né? A polêmica, ela desperta, né? Você imagina largar isso e não falar nada. Pode não acontecer, mas se a gente for para cima, aí fica muito mais claro. É igual uma criança, se ela não chora, se ela não pede um carrinho, uma roupa nova, o pai vai deixando. Mas se ela está ali em cima, pai, eu quero, vai, preciso... Aí o pai termina cedendo. Vai ter que tirar o dinheiro do bolso para poder comprar. Mas o vereador vai provocar essa audiência pública? Com certeza. A partir de quando? Eu penso ainda nesse período eleitoral, que fica mais gostoso, porque a gente vai ter uma série de pessoas também preocupadas e alguns até prometendo. Agora eu tenho que cumprir. Interessante, fazer compromisso. Compromisso. Mas aqui tem os internautas participando. Boa noite, da Silva, boa noite, vereador Franco Valério. E internautas, minha pergunta é, se você como vereador, tem um projeto para Coronel Faria. É o Roberto lá do centro. Já na sequência, além do Roberto, vem Olá, da Silva, muito salutar com o vereador Franco Valério. E vocês estão trazendo, e seria melhor trazer mais vereadores para falar dos seus projetos para a nossa Cáceres. Pois só em campanha é que recebemos visita de vereadores do nosso bairro. Isso aqui é lá no bairro Santos Dumont. Quem está falando aqui, deixa me ver aqui. Projetos para o futuro. Nós meios... Peraí, eu perdi o nome dele aqui. O Jorge. Né? Jorge está perguntando. Vem outro aqui. Franco Valério, queremos que você e os demais presentes, você e os demais vereadores presentes nos bairros, pois a gente só lembra ver vocês quando a época de campanha. É um pouquinho diferente que a gente tem acompanhado o Franco Valério correndo, né? Lute por Cáceres. Bacana. No setor da indústria, para que tenhamos geração de emprego, sou Geraldo Vilas Boa. Família antiga, né? Família antiga. Me fala da ZPE, Franco. Alô para Nilza, Show Madruga e o Rodrigo na Vila Mariana. Bete no Jardim Universitário também. Bacana, conosco. Gente, né? E com isso a gente manda um abraço para a nossa co-irmã, Rádio Araruna, em Palhoça, Santa Catarina. Reinaldo Messias, aquele abraço, irmão. Cara maravilhoso, Reinaldo, né? Olha, pessoal, realmente, né, se nós não conseguimos alcançar todos, né, a cidade, querendo ou não, era uma cidade com 50 bairros, e nós sabemos das nossas deficiências, a gente tem, ao mesmo tempo que eu penso que um pouco da infraestrutura vai acontecer, aconteceu agora recentemente, né, uma lei que autoriza a gente poder construir hospitais, de poder melhorar o saneamento básico. Isso já é uma evolução, porque ficou 250 anos sem ter saneamento praticamente. E agora tem asfaltos acontecendo na 343 e na 070, Iniciou que é o aí o Rodanel, né? Isso. A Irene é uma pessoa da Silva que não é apenas sorte, é um contexto político, né? Tem habilidade, tem governo. Ela não tem deputado, ela tem dado resultado, vamos dizer dessa forma, ela tem muitos aliados políticos, isso é bom, né? E aí a questão do bairro, realmente, né, nós entendemos, se a gente for denunciar tudo que tem numa cidade, a gente acaba só fazendo denúncia e não buscando solução. Então, nosso papel é, sim, de fazer as denúncias, de poder olhar tanta rua, porque na época da chuva é lama, na época, como hoje, é poeira. Então, daí, se a gente for fazer uma conta, é melhor ter
asfalto. E esse asfalto, ele tem que, a usina do asfalto tem que ser feita em Cáceres, que a economia, 1 quilômetro que custa 4 mil, se fazer pelo município, ele vai para 2 mil. Mas nós temos uma usina asfáltica aí, adquirida na gestão anterior, e que está parado, e só serve para lama asfáltica. É um erro nosso. Eu acho que Cáceres, e penso, não é só achismo, de contemplar umas 4 usinas, não podemos parar. Na época de seca, aí 8 meses, tem que trabalhar de manhã, à tarde e à noite, para que daqui 10 anos Cáceres não possa ter ruas sem asfalto. Isso é uma das peças mais importantes para uma comunidade, é o carro que estraga, o governo não tem uma lei. Por exemplo, hoje é fácil você saber, coloca no satélite o que tem asfalto ou não. Cáceres, um exemplo, tem 50% de asfalto. Nós deveríamos pagar 50% de IPVA do carro, porque arrebenta com carro, com bicicleta. Mas parece que o município e o Estado têm convênio com as oficinas. As oficinas abarrotadas, né? De um lado é bom para quem tem oficina, mas a pessoa gasta com carro, em média, de R$1.000 por ano com um sistema de amortecedor. Gasta muito mais? Eu acabei de fazer a suspensão, já estou precisando de fazer de novo. É interessante isso aí. Mas vamos voltar para a rua. Então, Rua Coronel Faria. Rua Coronel Faria. Projeto bom. Vamos para a audiência pública. Eu penso que podemos já marcar isso. É um compromisso do vereador com os internautas para o mês que vem. Nós vamos fazer agora, né, em setembro. Lembrando que dia 21 de setembro nós temos o Dia Municipal da Cultura da Paz, onde a gente vai ter uma discussão muito linda na Câmara. Ninguém fala em paz, né? É muito mais guerra, é muito mais problema do que paz. Na Câmara Municipal também vai ter, esse dia a gente vai comemorar lá com um tema que é a violência nas escolas e no município, e vamos levar aí as igrejas, centros espíritas, nós vamos levar quem promove a paz fazendo o que consideramos que seja bom. Mas, para assim, eu vou colocar os pontos sobre a rua Coronel Faria. Eliane, parabéns, os secretários que estão acompanhando também. Penso que a gente, nessa audiência, temos que ouvir a população, o questionamento. Quem o vereador pensa em convidar do Executivo, do Judiciário, para fazer parte desta audiência pública? Sim, vamos fazer. Porque essa audiência pública vai ter uma ata lavrada e dali já sai com alguns segmentos prontos. Certo, né? Ela tem um objetivo, a audiência, de ouvir a comunidade, de questionar e de apontar, né, alguns caminhos ou problemas que podem ocorrer. Eu penso que a rua ela vai dar um glamour que ela merece para o centro, né? E ela não vem só para o projeto da rua. Eu penso que deve sair recursos para algumas casas, como aconteceu em épocas passadas. Se a gente conseguir revitalizar pelo menos a parte da frente de algumas casas, a fachada, já é bacana, porque é uma pintura nova, alguns uma detalhes, calçada bonita, decente, sim, arborizada, isso, com iluminação adequada, o centro histórico, com o respeito que a população merece. Isso, perdeu árvores, a gente tem esse problema de denunciando, muita gente está cortando árvores sem comunicar ao município, tem uma lei municipal. Mas o município está cortando árvores centenárias, eliminando a árvore, quando não poderia estar fazendo podas. Sim. Sim, a não ser se E aí eu volto ali no Sargento Franco, do grupo Guará, no Lobo Guará. Sim. Esse moço vem Sargento Silva, não é? Sargento Silva. Ele vem numa luta muito grande na preservação daquela figueira ali perto da cadeia feminina. Isso, e conseguiu, senão ela ia ser exterminada. Não teria ela ali mais. Sim, é muito linda aquela figueira. Ele vem plantando árvores ao longo da Talhamares, quer dizer, é um ambientalista nato juntamente com o grupo Lobo Guará. Lobo Guará, ativista, é voluntário, é uma pessoa que ela não ganha recurso algum para isso, ela não é remunerada, ele é um policial, né, ambiental, muito competente, é um ser humano tem uma vida dedicada. Tem uma vida dedicada. Formação de caráter, com crianças, é uma pessoa muito adolescentes. Boa, que merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor, né, em relação à natureza, e também essa questão do calor que faz muito, e a árvore é fantástico, a gente. É fundamental. A gente está vendo que o município precisa plantar em torno de
100 mil árvores. O Centro Histórico, se você for ver, tem um projeto que é o 330-300. Você, às vezes, olha em 300 metros, não tem uma árvore. A árvore é muito show. Mas, voltando para a gente finalizar aí essa questão da Rua da Silva. Audiência pública, projeto, proposta, prazo, e ver quem que vai nos contemplar com o famoso recurso que é para fazer. Sem dinheiro, a gente não faz nada. E a coisa pública... Nós poderíamos também discutir nessa audiência pública uma PPP. Sim. Nós temos que discutir isso ali. Isso, que pode, de repente, sim. uma PPP resolve. Nós temos a Lei Rouanet... Parceria público-privada. Isso. A Lei Rouanet, que nem a reforma da igreja... contemplando, né, aí um monumento histórico importante, que é uma réplica da Notre Dame lá de Paris. Fantástico. O padre Jair teve agora, nós convidamos ele para usar a Câmara. Teve conosco aqui ontem. Cara muito inteligente, parabéns. É um ser humano que no dia 21 a gente contempla a Comenda da Paz para quem promove a paz. Mas promover a paz não é apenas os conflitos de família, é você fazer uma boa ação para o município sem cobrar nada, como um ser humano, como um cidadão. Voltando na Rua Coronel Faria, nós precisamos da audiência, nós precisamos parte da comunidade, porque a gente não consegue trazer todo mundo, isso não acontece. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né, que vai mudar ali pertinho, ganhou de presente do município, parabéns, o Maitá vai ficar lindo, que vai ser a Defensoria, e nós vamos trazer os moradores da rua, né, os sobreviventes, né, que somos nós que ainda estamos vivos, para poder fazer as perguntas para o município, para pedir prazo para o município, para saber se pode acontecer uma PPP, se a Lei Rouanet, né, deve, que eu penso, contemplar também, retira do imposto de renda, e aí o empresário ele vai fazer um bem para a comunidade, ao invés de mandar para o governo, ele vai destinar investir no próprio município. Isso. Então, aí acontecendo, eu vou depois passar a data para o senhor, que vai ser em setembro, para a gente fazer essa mobilização, para depois o senhor poder divulgar aqui, olha... eu, Franco, inclusive o senhor me cobrou isso, também é uma ideia do senhor, meu amigo, né, da Silva, que nos cobra, que nos reforça essa ideia da audiência. Então, é setembro, a data eu não sei ainda, porque eu vou discutir isso com a Câmara, com meus assessores, né, com também outros colegas, e com a prefeita e com muitos secretários. E aí a gente combina isso, divulga, e eu gostaria que o senhor depois estivesse com ela, com algum morador, enfim, aqui neste mesmo programa. Já está agendado para a semana que vem. Moradores dali, da Coronel Faria, vai estar aqui falando com a gente, como empresário e como morador. Sim, eu espero que a prefeita e todos os envolvidos, né, venha realmente com uma boa notícia, porque a gente tem sempre notícias desagradáveis, né? O que acontece muito, inclusive na criminalidade, com os problemas de crime, enfim, mas a gente hoje está trazendo um momento bacana, bonito, o seu programa bacana, né? Traz os problemas, né? Às vezes alguns desafetos, mas hoje trazendo algo muito leve, muito suave e importante para a vida de nós cacerenses que moramos aqui, que a gente tem sim um grande respeito por esse município. Já chegando ao final, olhando que começamos atrasado, mas também já estamos extrapolando. Nós colocamos as câmeras da TV A Voz do Povo à sua disposição para suas considerações finais aos nossos queridos internautas. Ah, sim, mas tem um detalhe. Eu quero mostrar a Coronel Faria, antes de encerrarmos. Olha a situação da Coronel Faria com carretas adentrando a Coronel Faria. Olha o piseiro. Veja aí. É triste, é lamentável o que está ocorrendo com a Coronel Faria. Isso porque não temos disciplina no trânsito, não temos fiscalização alguma no trânsito. É necessário... Olha lá essa carreta.
E elas não cumprem, né? Ali nós temos que ter Porque placas, não existe né? fiscalização. É de tantas toneladas, a altura, o horário para descarregar. Não, ali, Porque não, tem que- ali nem não pode entrar. carreta. A carreta tem que fazer um transbordo para um caminhãozinho. Pra ser entregue 3/4, isso. pequenininho, que vai levar. Essa é a realidade da Coronel Faria hoje. O que nós teríamos que ter muito cuidado com a própria legislação, né? Olha só o que está acontecendo com a Coronel Faria. Isso é constantemente. E arrebentando calçada, boca de lobo, ela não tem jeito de inverter a posição, porque a rua é estreita. Então, se nós transformarmos, através do seu apoio, numa audiência pública, a Coronel Faria num calçadão, a cidade toma outro sentido na área central, é um outro ponto pitoresco, um ponto de lazer que atrai todo mundo, não só os cacerenses, mas também o turista vai ter opção, porque hoje a única opção que nós temos, diga de passagem, muito boa, mas é só a Praça Barão. Fica uma deixa de que é mais um assunto de como que vai ser tratado na audiência, né? Como que vai ser o transbordo para que as mercadorias cheguem até nas lojas, né? Já com então a gente tem que período de carga, de descarga, em carros menores, frotas menores, e não mais em carreta, né? A gente pensa... Esse tema para a gente discutir lá na audiência pública. Isso. Olha, eu quero agradecer, da Silva, mais uma vez aqui o teu programa, a você, né? A técnica aqui, o teu auxiliar número 1, Leandro, que é um cara já de muito tempo da área da comunicação. Agradeço minha assessoria, agradeço a Deus, a toda a comunidade de Castro, as pessoas que estão aí com o telefone assistindo. É muito importante a participação, a gente pede até perdão e desculpa, de tentar e às vezes não conseguir algumas benfeitorias, porque não depende exclusivamente da gente. Mas nós estamos muito atentos, sim, com uma parte de conforto, de melhorar a vida das pessoas e de ser um político pontual, uma pessoa honesta, que a gente não vê ninguém falando muito em honestidade em política. E a gente precisa, pelo menos, cumprir, né, aí uma grande parte do que a gente vem trabalhando, né? E procurando devolver para a sociedade. Isso, a gente às vezes não é bem compreendido, é natural, mas a gente tem que ter não apenas paciência, a gente precisa ter cabeça, inteligência, juízo, né? Humildade, baixar a cabeça e trabalhar, ao invés de, às vezes, preocupar só com, sei lá, com ego. Mas tem um pessoal aí que eles trabalham o seguinte, o quanto pior, melhor. E nós queremos que o melhor seja melhor. Metade da política é apagando fogo, a gente querendo matar o outro, querendo falar do outro, isso é péssimo. E eu não gosto disso, porque isso atrapalha o sistema. E vou te dizer, para fechar, seria bom trazer também os candidatos, alguém para poder falar o que ele tem de proposta, porque o que eu vejo... Eu estou pensando com muito carinho nessa situação. Você vai ter que chamar aqui com muito carinho. Vamos chamar os 13 candidatos para fazer uma discussão aqui sobre o centro, sobre alguns temas, né? Seria importante. É importante fazer uma mesa redonda e deixar que eles se peguem, né? Se peguem, no bom sentido, se peguem numa discussão acalorada daquilo que pensam para uma Cáceres melhor, para uma região pujante. Isso, inclusive de por que tanto número de candidatos, onde vai dividir muito, né? Inclusive... Você imaginou esse nosso estúdio aqui com 12 candidatos? Bacana, bacana. São você 12 imaginou? Seria Só bom. Não podem brigar, sair no tapa, o resto pode fazer, né? Porque tem candidatos aí que não está preparado nem para colocar o nome na condição de candidato. Imagine numa discussão acalorada. A gente que tem, assim, que está no cargo, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu mesmo fui convidado lá pelo Pedro Táxi, não quis, poderia, mas eu não quero atrapalhar, assim, eu considero, né, a vida dos que já estão buscando isso há muito tempo, e, pelo contrário, né, eu respeito também a ideia, porque o mundo é livre, né, mas a gente tem que rediscutir isso, senão a gente vai acabar não fazendo gente daqui. Né? E, mais uma vez, estamos aí suscetíveis a não elegermos nenhum deputado. Dito isso, vamos embora, Franco? Vamos embora. Gente, muito obrigado. Um bom fim de semana que já está chegando, porque amanhã é quinta-feira, e estamos firmes, né? Eu quero agradecer a todos que participaram, né, e quantos outros que eu não tive tempo aqui de ler, li os principais aqui que estão participando. Sim. Dito isso, vamos embora. A produção é dela, Sabina Cardoso. O suporte técnico é dele, Leandro de Oliveira.
A comunicação foi minha, da Silva, o amigo do povo. Fiquem com Deus e até amanhã. Paz e bem a todos os credos religiosos. Até amanhã. Caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera.